Olá, pessoas. Esperando que todos estejam bem. Hoje nós vamos finalizar, entenda, né? Finalizar entre aspas, aquela conversa também entre aspas, né? Sobre a educação infantil e o ensino remoto, né? As aulas remotas, as aulas online, né? Que foi um pedido de colegas professores que eu, assim, emitisse a minha opinião, tanto enquanto pedagoga quanto psicopedagoga. E aí no vídeo anterior, eu até esclareci para vocês a minha visão hoje do que é uma pedagogia e uma psicopedagogia cartesiana, né, de uma pedagogia e de uma psicopedagogia mais holística. Rapidamente, só para nós relembrarmos, eu chamo de pedagogia ou psicopedagogia cartesiana aquela em que eu fico muito presa aos paradigmas, aos conceitos, né? A uma visão bastante fragmentada do ser humano, né? É como se na minha área, né, que lida muito com a parte da cognição, com a parte da afetividade, da psicomotricidade, é como se isso tudo fosse fragmentado desse ser humano holo, ou seja, eu hoje, enquanto terapeuta holística, eu levo muito em consideração, né? E claro que isso é fruto de muito estudo, isso não é achismo, nem intuições, nem nada relacionado a guru, né? Nem nada relacionado à religião, mas eu realmente vejo o outro de uma forma integral, né? Que é levado em consideração os seus alicerces, né? Seu alicerce, digamos assim, mental, emocional, espiritual, entendendo o espiritual aí, a sua consciência superior, e justo que isso tudo acaba refletindo no corpo físico, enquanto aspecto físico mesmo, o cérebro, né, o corpo, os órgãos, os tecidos e por aí vai. Então veja só, se eu tenho um olhar bem cartesiano da criança de 3 a quase 6 anos, se na minha visão ainda é muito forte em mim que a educação infantil, a prioridade dela é a socialização, é o aprender conceitos básicos junto com outros, né? Não cabe a educação remota, porque eu não vou ter o outro, a criança não vai ter o outro ao lado e nem mesmo não vai ter o professor, a professora ao lado para ajudá-la, primeiro nessa inserção no mundo social, né? Aprendendo a dividir as coisas, aprendendo a esperar a sua vez para falar, né? Aprendendo a controlar os esfíncteres, largando muitas vezes a fralda, porque nem sempre é na creche, no berçário que uma criança é desfraldada, às vezes ela ainda leva isso para o início da educação infantil. Então, se eu tiver essa visão, né, dos objetivos principais da educação infantil, evidentemente que a aula remota não vai atingir o meu objetivo. Então, seria até muito mais prático uma orientação aos pais de atividades relacionadas, né, à educação infantil para esses pais realizarem em casa com as crianças, né? Então, a aula remota só seria essa coisa de manda um beijo, como é que você tá, e não uma atividade pedagógica consistente, porque o principal, que é o outro, enquanto presença física, né, ou melhor dizendo, enquanto presencial, não está acontecendo. Então, não caberia.
em termos de excelência, em termos de atendimento real das potencialidades e necessidades daquela criança. Por outro lado, se eu já tenho na minha prática, seja prática de observação, prática de formação continuada, prática de uma ampliação da minha consciência para enxergar o outro, quando eu já vou buscar o que eu já percebo, que a criança de hoje não é como a criança de antes, né? Que a criançada, pelo menos das 2 últimas décadas, ela já tem um diferencial muito grande em termos de cognição, de comportamento. Eu aí já estou mais voltada para a criança do século XXI, que com certeza aquilo tudo que eu falei da evolução do ser humano, né, das mutações genéticas, né, das mutações hormonais, cognitivas, eu falei sobre isso no vídeo anterior. Se eu já tenho essa noção, se eu já sei que a minha criança hoje, ela já tem realmente um DNA mais diferenciado, e eu levo em consideração o que ela já consegue fazer com um tablet na mão, com um celular na mão, eu posso aproveitar esse conhecimento já tão natural para ela, enquanto nós quebramos a beça cabeça cada dia para aprender a lidar, né, com essa ferramenta tecnológica, digamos assim. Parece, muitos dizem isso, gente, parece que eles nascem sabendo. Eu costumo até brincar no consultório, conversando com os pais, são crianças cibernéticas, né? Então parece que já faz parte. A sensação que a gente tem é que a parte tecnológica ligada à internet, à computação, parece que já é um novo sentido, né? O celular, o tablet parece que é uma extensão das mãos. Então, se eu tenho já isso bastante claro para mim, apesar de eu estar continuando a minha busca, cada vez procurando entender mais como é essa criança, aliado a isso, a gente tem ouvido falar muito na criança índigo, na criança cristal, na criança arco-íris, na criança diamante. E aí a gente vai enveredar por um caminho que eu quero trazer de volta, mas já dentro da psicopedagogia holística, né? Traduzindo um pouquinho, né, dessas crianças para nós. O nosso foco aqui hoje é justamente educação infantil e aula remota. Então, se eu tenho essa clareza de que eu tenho já uma criança diferenciada, né? Ou seja, numa evolução já esperada, já que tudo evolui, né? Nós não somos os mesmos, alguma coisa eu posso fazer remotamente, sim. Eu posso jogar com ela, eu posso assistir um canalzinho no YouTube com ela, posso juntar um grupinho, né, online, vamos assistir junto, vamos cantar juntos. Vamos aproveitar essa questão que já é inerente e natural para elas, com aquilo que nós ainda estamos descobrindo. E olha, é muito bom. É muito bom mesmo. Eu vejo assim, eu tenho uma neta, para quem não sabe, né? Eu tenho uma neta de 10 anos e, gente, eu acabo aprendendo e me divertindo. Porque a minha neta diz assim, vovó, você não sabia que você pode fazer isso e aquilo com seu celular, não? Eu olho para ela e digo, não, eu posso. Aí ela vai e me mostra, né? Então, assim, muita coisa eu tenho aprendido com a minha neta. E muita coisa eu faço questão de participar para acompanhar não só a minha neta, mas para acompanhar a minha garotada, né? Então, quer ver um exemplo? O TikTok, né, que tá tão na moda. Foi um pedido da minha neta que eu entrasse no TikTok. Que ela queria que eu fosse mais uma seguidora dela. E eu lembro que eu perguntei, né? TikTok, Beatriz, que é isso? E ela dá gargalhada quando eu não sei, gente. Aí ela me explica. Aí eu falei assim, vamos fazer um combinado?
quando a vovó entrar, você me explica como é que a gente gerencia aquilo lá dentro desse aplicativo? Ela tá fechado. E assim foi. Bom, conclusão da história, eu pelo menos procuro tirar bons proveitos das situações. Então, eu me cadastrei no TikTok, tá? Para atender um pedido da minha neta. E acabei me divertindo, né? E é muito interessante quando ela entra lá nos vídeos maluquinhos que eu faço, e ela tá muito preocupada. Olha, a Bela tem 10 anos. Ela tá muito preocupada com quantos seguidores eu tenho. Ela quer saber quantos likes eu tenho nos vídeos, né? E outro dia ela falou assim: ô vó, você tem um seguidor de Londres. Vó, você tá ficando famosa. Você nem sabe, né, vó? Eu olho pra cara dela, eu não, Beatriz, eu não sei não. Vem cá. Gente, a facilidade com que Beatriz abre o aplicativo e me mostra tudo, ela me mostra o que eu posso fazer de vídeo, né? Então, o que eu quero dizer para vocês? Você pega uma criança de 5 anos, é muito parecido, né? Tem aplicativozinhos para crianças nessa faixa etária, né? Desenvolvidos para elas, que, gente, é aprender inglês, é aprender várias coisas. Agora, veja bem, é claro que por ser um aplicativo, ele não está primando por uma socialização como nós entendemos a educação infantil, tá? Mas não deixa de ser um caminho de desenvolvimento de áreas do cognitivo que essa criança também precisa desenvolver, né? Conceitos matemáticos básicos são construídos na educação infantil. Desenvolvimento da oralidade, da expressão, né? O processo de identificação das letras. Tem aplicativos maravilhosos que aí sim é possível de se fazer remotamente, né? E aí o professor, já sabendo o estágio de desenvolvimento da criança, ele não vai propor o que ele proporia dentro de sala de aula com todos ali. Ele vai trabalhar esses aplicativos, esses joguinhos, certo? De acordo com a faixa etária que ele atende. E vai ter uma interação, porque veja bem, na educação infantil, em termos de desenvolvimento social, a criança ela está saindo, né, de uma heteronomia, que é aquela obediência ao mais velho, a quem cuida dele, mas é claro que essa obediência vem quando a criança se sente amada, quando a criança se sente amparada, né? Não é um gostar gratuito. Então é a transição da heteronomia, né, para a socialização, para o outro, até que ela chega à autonomia lá, correndo tudo bem na fase final da adolescência, entrando na vida adulta, certo? Então, veja bem, como ela ainda vive uma fase que o afeto pelo mais velho fala muito alto, o afeto pelo professor, pela professora fala muito alto, e isso a gente pode aproveitar, trabalhando com ela, coisinhas do dia dela, aquilo que a família faz quando ela está em casa, que a família seleciona o que ela assiste no YouTube, a família seleciona o que ela pode brincar de aplicativo, quais são os joguinhos. E aí esse professor, essa professora pode se aproveitar disso e trabalhar isso remotamente, né? E a partir daí, se você se prepara com antecedência, né? Vamos imaginar que a professora selecione um episódio de uma sériezinha tal do YouTube, ela vê com antecedência, ela pode começar a trabalhar a interpretação de texto. E aí, o que aconteceu, né? Então, veja bem, aí nós temos como trabalhar remotamente, tá? Dá pra gente equilibrar até nós conseguirmos o ideal. E para mim, o que seria esse ideal? A aula presencial, sim, mas com essas mudanças tão necessárias que precisam acontecer. A gente ter uma socialização que é necessária, sim, mas a gente não abrir mais mão daquilo que a gente conseguiu trabalhar com a criança remotamente. Ou seja, a gente precisa, principalmente na educação infantil, que é o alicerce,
né, para os outros segmentos da escolaridade, nós precisamos trazer o século XXI para dentro da sala de aula, porque para você tecer uma crítica, para você ter um adulto que pense, para você ter um adulto com valores humanos universais, né? Ele precisa entender o que está acontecendo. Não adianta só a gente negar, como também o caminho da supervalorização não é o ideal. Porque a grande discussão do momento, né, no meio científico, né, na bioengenharia, melhor dizendo, né, que está trabalhando com a inteligência artificial, a nossa raça humana está acabando. O que é o novo humano que está vindo aí? Né? Porque de uma certa forma, vamos parar para pensar, nós já temos um pouco de robótica em nós, não é? É um aparelho, é uma prótese, alguma coisa está acontecendo. E está avançando de uma tal maneira, sem esse pensar nosso, enquanto valores, que nós ainda não paramos para refletir enquanto humanidade, né? Se nós estamos preparados para esse novo humano, se é que daqui a alguns anos nós vamos poder chamar de humanos. É algo a se pensar. E a gente vai ajudar essa garotada a pensar agora, quando a gente traz essas ferramentas para a sala de aula e discute essas ferramentas com elas, né? Mostrando o quanto é bom uma parte, o quanto a outra parte não é tão boa assim, porque tira você do teu convívio com o outro, a tua afetividade. Quer dizer, você tem N conteúdos a serem trabalhados. Então, quem está acompanhando aqui meu canal, tá vendo que eu coloquei, pode ver que eu coloquei isso, eu acho que foi no primeiro, no segundo vídeo, onde eu coloco para vocês que a educação, ela precisa de transformação urgente. Conteúdo precisa ser redefinido urgentemente. Nós precisamos reconceituar o que é conteúdo, tá? Então, nós vamos encerrando por aqui hoje. Eu espero, assim, ter dado a minha opinião. Quero muito saber o que os meus colegas acharam, né? Se eles ainda estão sentindo falta que eu ainda fale sobre alguma coisa relacionada à criança, da educação infantil e às aulas remotas. Por favor, aproveitem aí o espaço dos comentários, coloquem aí e vamos em frente, tá? Na semana que vem, vamos finalmente entrar na questão da psicopedagogia holística, caso nenhum colega coloque um pedido assim, digamos, de peso, né, que mais pessoas abracem a ideia de eu ainda ficar na área, digamos assim, da pedagogia. Porque eu quero muito começar a conversar com vocês sobre essas crianças diferenciadas, né? A criança índigo, a criança cristal e tantas denominações mais que realmente estão mexendo, pelo menos na psicopedagogia ou nas terapias de consultório. Já tem um número considerável de colegas aprofundando esse estudo e já trazendo esse estudo para o seu fazer em consultório, né? E torcendo muito para que isso também alcance as escolas, tá? Então, mais uma vez, gostando, dê o seu like, que a gente vai aprendendo que isso é importante. Passe adiante o canal, né? Vamos fazê-lo crescer. Se você acha que tá valendo a pena, tá fazendo você pensar, nem que seja para discordar, passe ele adiante, vamos fazer o canal crescer. Eu conto com você. Um grande abraço.